coração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
De um lado, tem gente que não. Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, né? Não sei que horas você vai ver essa devocional, mas independente do período, que Deus te abençoe, que seja um tempo de crescimento e edificação, assim como tem sendo para mim, está sendo para mim, amém? Esses 40 dias, esse tempo de falarmos, pensarmos, né? Refletirmos sobre a palavra de Deus e sobre o que ela nos diz sobre a questão do amor. Quero trazer de novo para você, assim como a de ontem, né, colocar uma mensagem que está atrasada, não consegui gravá-la, né, na semana passada devido a muitas tarefas, muitas complicações que eu tive, mas quero deixar aqui para te abençoar também, ainda a respeito sobre a terceira semana, a palavra, amor em palavras. E que bênção isso. Irmãos, irmãs, olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 5,37. Você pode ler comigo? Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37, vou ler de novo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos e irmãs, é interessante nós pensarmos que Jesus está falando isso no monte, no Sermão do Monte. Jesus fala tantas coisas importantes, e nós outrora já na escola dominical falamos que o Sermão do Monte é importante para nós, porque ali literalmente, né, Jesus está descolando, né, o cristianismo do judaísmo. Ali Jesus passa novos mandamentos, novas perspectivas, sabe, sobre aquilo que de fato Deus deseja com a lei dele, né, e sobre a lei dele. É importante nós entendermos isso, e ele vai dizer isso no Sermão do Monte, que o nosso sim deve ser sim, o nosso não, não, e o que passar disso procede do diabo. Nós estamos falando sobre palavras, nós estamos falando sobre comunicação. Existe algo pior, meus irmãos, minhas irmãs, do que falta de confiança na nossa comunicação? Existe algo pior do que falta de confiança naquilo que nós estamos falando? Pois bem, é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está nos dizendo que nós devemos ser sérios naquilo que nós estamos dizendo. Na devocional passada, depois você dá uma olhadinha, nós falamos sobre a importância de tudo aquilo que nós vamos falar contenha, né, verdade embrulhada em amor, para que a gente não ache que somos os super sinceros e falar tudo que dá na telha, né, nós vamos conseguir construir algo com as pessoas, porque não vamos. Mas Cristo diz que o nosso dever como homens e mulheres de Deus, como filhas de Deus, né, expressando esse amor a Deus e ao próximo, deve também estar baseado na questão da confiança. Interessante pensar sobre isso, né? Numa confiança profunda, eu entendo que quando há confiança nessa comunicação, há aprofundamento. Se tem porventura pouca confiança na nossa comunicação, naquilo que nós estamos conversando, eu creio que haverá também pouca comunicação. Agora imagine se não tem confiança nenhuma, como que vai ser a nossa comunicação? Você consegue perceber? Você consegue perceber como é difícil? Se nós não podemos confiar, né, naquilo que alguém está falando para nós, então não há comunicação. E se não há comunicação, não há relacionamento. Se não posso, né, confiar no que você está dizendo, já não importa a grandiosidade das palavras. Você pode falar o melhor linguajar, ter uma eloquência maravilhosa, mas se não tem confiança naquilo que eu estou dizendo, ou que a pessoa está dizendo para mim, sem chance. Sem chance. Olha só que interessante. Quantas mentiras será que são necessárias para que se deixe de confiar em alguém? Eu digo isso porque eu estava lendo uma devocional também, e o autor, me fugiu o nome dele agora, ele fala sobre uma brincadeira de criança que era para quebrar o gelo. Então, para quebrar o gelo, era feita uma brincadeira de criança, né, onde as crianças tinham que contar uma verdade sobre elas e contar duas mentiras sobre ela, para que as outras crianças pudessem identificar quais são as mentiras e quais eram a única verdade que ela tinha dito. É interessante nós pensar que o autor diz nessa ilustração que as crianças não sabem mentir direito, né? Então elas diziam assim: eu tenho 2 metros de altura e peso 200 quilos e gosto de sorvete.
Acho que fica meio claro identificarmos quais são as mentiras e qual é a verdade, né? Mas se nós pensarmos em nossas vidas, muitos adultos seriam bem melhores nessa brincadeira. Talvez dificilmente descobriríamos quais seriam as verdades e quais seriam as mentiras nessa brincadeira. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, uma mentira no meio da nossa comunicação, no meio do nosso relacionamento, daquilo que nós falamos, gera toda uma desconfiança. E não há nada pior para nós que expressamos muitas vezes o amor em palavras do que a mentira quando nós estamos falando. Não podemos ter comunicação de alto nível, profunda, se não temos confiança também de alto nível. Tem um especialista, que diz que existem 6 tipos distintos de mensagens que nós, quando estamos falando, as pessoas que nos ouvem, elas entendem. Então existem 6 tipos de mensagens, que essas pessoas ouvem quando nós estamos falando. Algumas entendem o que você quer dizer, outras entendem o que você de fato quis dizer, outras entendem o que a outra pessoa quer saber, quer entender. Um quarto tipo é o que a outra pessoa pensa o que ela ouve. Então, ou seja, você está falando e ela está pensando o que ela quer. Existe a quinta, que a outra pessoa diz sobre o que você disse. Então, você falou alguma coisa, a pessoa interpretou errado e ela vai dizer que você falou outra coisa. E por fim, o que você pensa que a outra pessoa disse sobre o que você disse. O que imagina que acontece, igreja, quando mistura ainda aqui só um pouco de desonestidade sobre o que nós estamos falando? Sabe, um pouco de mentira. No que já é, sabe, uma grande dificuldade de nos comunicar, falar. Imagine quando nós acrescentamos essa veneno na nossa conversa. Você transforma a comunicação numa verdadeira bagunça. Jesus fala sobre o cerne da confiança com total simplicidade. Ele resume, ele diz assim: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. E o que ultrapassar isso procede do diabo. Jesus está querendo nos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que a nossa vida, o nosso falar deve ser coerente, deve ser algo que nós verdadeiramente nos posicionamos pela verdade, sem acrescentar o veneno da mentira. A maneira pela qual nós escolhemos usar as palavras acaba se transformando numa fábrica em que é produzida a confiança. E eu entendi muito disso, meus irmãos, minhas irmãs, com experiências como pai. Certas vezes, o Davi chega em casa e ele diz: pai, brinca comigo. Irmãos, irmãs, a resposta talvez mais fácil, que demonstraria, sabe, uma empatia melhor, talvez fosse: sim, filhos, vamos brincar. E certa vez eu disse isso para ele. Certa vez não, acho que muitas vezes inclusive. Eu disse para ele: sim, filho, nós vamos brincar. Mas eu estava muito cansado, estava exausto, sabe, não estava disposto a brincar. Então, fiz a promessa, mas acabei não cumprindo a promessa. Foi quando essa palavra de Jesus aqui tocou meu coração e eu disse: eu não posso ser assim. Eu não posso falar algo que eu não vou cumprir, porque eu já sabia dentro de mim que eu não teria disponibilidade nem vontade de fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu aprendi a dizer sim, sendo sim de fato, e o não quando não é de fato. Então, algumas vezes ele chega para mim durante a semana, eu chego em casa tarde, às vezes 9, 10 horas da noite, ele diz: papai, vamos brincar? Não, filho. Por quê? Porque eu estou cansado. Porque eu não quero. Porque eu preciso descansar. Talvez você possa até achar e dizer assim: nossa, pastor, mas se eu colocar um não ou um sim de fato na minha vida, eu posso, sabe, despertar algum outro tipo de sentimento na pessoa que está me ouvindo. Mas saiba que algo você não perderá nessa comunicação que você tem, que é a confiança, que é a base do relacionamento. Essa pessoa de fato, ela vai entender em algum tempo, dizer assim: eu sei que se o meu marido, que se meu pai, que se meu filho, que se o meu pastor, que se alguém falar para mim sim, é porque é sim. E eu entendo que ele, quando dizer não, é porque é não.
Se nós pudéssemos falar sobre filhos, irmãos e irmãs, como temos frustrado os nossos filhos com mentiras, colocando justamente aquilo que Jesus está dizendo que não é o sim nem o não, e que tem procedência do diabo. Como muitas vezes queremos ser respeitados, sabe? Marcam compromissos para nós e nós, ao invés de dizer não, eu não vou poder arcar com esses compromissos, eu até digo assim, tudo bem, eu vou aparecer, e acabamos não aparecendo. Jesus está nos dizendo, isso procede do diabo. Uau! Se nós pararmos para pensar, tem muitas coisas que desgastam a confiança. A primeira delas é a mentira. De fato, a mentira é a que mais desgasta. Mas nós podemos pensar também, irmãos e irmãs, sobre tipos de elogios, insinceros ou bajulação. Elogios insinceros e bajulação, meus irmãos, a fonte deles está em verdadeiramente, tentar enaltecer algo que não é verdadeiro. Se o elogio sincero tende a reconhecer aquilo que foi feito, ou aquela qualidade positiva da pessoa, o insincero ou a bajulação tende a demonstrar algo a mais da pessoa. Não deseje isso para a sua vida. Não queira receber bajulação ou elogios insinceros, como também não faça isso com os outros. Nós podemos pensar também nas questões das promessas não cumpridas. Ei, você pai, mãe, você marido, você esposa, você membro da igreja, não faça promessas que você não possa cumprir. Tive uma experiência recente, inclusive, uma pessoa pediu, pastor, vem visitar minha casa, e eu tinha muitos compromissos marcados, muitas dificuldades, e eu deixei claro para ela, falei, irmã, eu não posso essa semana. Não posso, mas o pastor não foi visitar, irmão, eu prefiro que ela entenda que eu fui honesta e sincera com ela, do que dizer, eu vou, e não aparecer. Agora, a última coisa também que acaba quebrando a questão da confiança, nós falamos da mentira, da bajulação, nós falamos de promessas não cumpridas e também do silêncio. Quantas vezes nós não achamos que o silêncio responderá por nós? Não. Cristo está dizendo, seja o seu sim, sim. Não deixe no ar para que os outros possam interpretar algo a seu respeito. E que você talvez não seja aquilo que ela vai interpretar, mas que se você permitiu que ela pensasse por se manter em silêncio. O fundamento de toda boa comunicação, da demonstração de amor em palavras, é a confiança. Jesus nos ensina, igreja, que a confiança começa com a maneira pela qual nós usamos o nosso sim e o nosso não. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre essa palavra e que seu sim seja sim e que o seu não seja não. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, por esta palavra, por mais esse ensino, pelo mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de crescimento, Pai, de podermos, ó Pai amado, verdadeiramente, Deus, Pai, corrigir o rumo das nossas vidas. Se tem algo, Pai amado, que é triste na relação humana, é quando nós quebramos o elo, Pai, da confiança. E muitas vezes, Pai, tantas vezes, na verdade, fazemos isso por medo, Pai, de que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. É justamente, Pai amado, no meio que nós queremos permanecer para parecermos pessoas agradáveis, pessoas, ó Pai amado, comprometidas, das quais nós não vamos nos comprometer e nem vamos realizar aquilo que nós estamos prometendo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não tem parte com a mentira, o Senhor não tem parte com a bajulação, o Senhor não tem parte com o silêncio, o Senhor não tem parte com tudo aquilo que nós falamos hoje. O Senhor nos demonstrou isso e nós te pedimos, Senhor, que essa talvez seja a grande dificuldade da minha vida, da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos ouvindo agora. Se esta for, Pai amado, nós te pedimos, toque em nosso coração, fala conosco e mude o nosso ser, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Não esquece de clicar aí no sininho para ser avisado sobre os vídeos das devocionais. Fica com Deus, um beijo no seu coração, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica com Deus.